esse pessoal que odeia o Lula e engoliu ele por conta do bolsonarismo, já está vindo todos saltitantes. Sim. Olha, é o pior do bolsonarismo, Vera Magalhães. Nossa, Isso. o Lula está doente, Dora Kramer. Por aí vai. Assim. Que o pessoal falou do embate Lula versus Moro, mas tem outro embate que é Lula versus Campos Neto, versus, né, que é o responsável pela alta dos juros, de manter, né, que é a decisão dessa semana, de manter essa taxa em juros astronômicos de 13,75%, né, e ontem o presidente Lula foi conhecer o submarino Humaitá durante visita ao complexo naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, e ele criticou os membros do Copom, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e fez uma dura crítica à decisão aí que manteve esses juros os maiores do mundo. Ele disse: eu digo todo dia, não tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra a taxa de juros no Brasil estar a 13,75. Não existe explicação. Então, como presidente da República, eu não posso ficar discutindo cada relatório do Copom. Não posso. Eles paguem o preço pelo que estão fazendo. A história julgará cada um de nós. A única coisa que eu sei é que a economia brasileira tem que crescer. Nós precisamos gerar emprego. O emprego é a única coisa que garante tranquilidade. Se seu pai trabalha, sua mãe trabalha, se você trabalha, todo mundo ganha um pouco, a economia volta a crescer. E é esse país que eu quero construir, é esse país que vamos construir. O que vocês acham? O embate maior é Lula versus Campos Neto ou esse embate Lula versus Moro, com essa questão do caso PCC, teve um impacto maior nessa semana? Eu vou fazer minha observação, queria fazer uma pergunta para o Rovai depois. O embate contra o Moro é a perda de tempo, né? A perda de capital político, porque o bolsonarismo se agitou muito em função disso, porque eu estou mergulhado nele, no bolsonarismo, nos últimos semanas, passo noites aqui assistindo, eu estou intoxicado já. Eles têm essa teoria de ligação do Lula com o PCC que é muito forte, né? Com o crime organizado, com o tráfico internacional de drogas. E aí, o que eles estão dizendo agora? Que o Lula ia usar o PCC para matar o Moro. Então, é por isso que eles estão tão agitados, né? Isso deu uma força. Eu acho que o Lula deu um passo em falso, talvez em ter feito uma entrevista ao vivo, não sei se deveria ter feito ao vivo. O Lula deu um passo em falso, não deveria, não é para ele bater boca com um senador, ainda mais com o Moro. Então, acho que é uma derrota política para o Lula, óbvio que nada disso, isso aí, o ciclo da notícia engole daqui a pouco, mas não foi uma coisa positiva para ele. O embate com o Campos Neto é muito mais importante para o futuro do Brasil e da economia. E aí eu queria perguntar para o Rovai, que é um analista político mais tarimbado do que eu. Rovai, nada disso. Você trabalha com política diretamente há muitos anos. Eu queria saber se você acha que o Lula está caçando muita briga ao mesmo tempo com muita gente, ou não, ou as brigas que ele está caçando são necessárias. Então, Azenha, eu queria subir aqui o professor Reginaldo Nasser, que já está com a gente. Bom dia, Nasser, tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui com vocês e aqueles que nos seguem. E aí eu vou até... Foi legal você ter feito essa provocação, porque assim, ontem eu escrevi 2 ou 3 twitters sobre isso. Primeiro, o Lula tem ódio do Moro. Ódio profundo. É assim, a pessoa que ele mais odeia na vida é o Moro. Não tem comparação o ódio que ele tem do Moro em relação ao que ele tem do Bolsonaro. O Lula considera o Bolsonaro um adversário político, só considera o Bolsonaro um inimigo político, como ele fala às vezes, porque ele é um fascista. Mas ele o considera como alguém que disputa ideologicamente. O Moro não. O Moro ele considera
como alguém que tentou destruir a sua vida, que foi, de alguma forma... E da família, né, Rovai? Ele, de alguma forma, ele contribuiu para a morte da dona Marisa. E eu estou falando isso, Azenha, a partir de conversas contigo com pessoas muito próximas ao Lula, dizendo como foi os últimos dias de dona Marisa e como isso tem o dedo do Moro, né? E que levou o seu neto a acabar morrendo de alguma maneira, porque se o Lula não tivesse preso, Azenha, o neto não estaria no hospital ruim de Santo André, onde onde a conduta não foi a correta em relação a ele, né? Então, assim, não deixou ele ver o irmão dele no caixa. Então, assim, é um ódio total e restrito. Então, eu não me sinto no direito de criticar o Lula por ele ter esse ódio do Moro, me expressar de vez em quando, inclusive com o presidente, porque isso é humano, na minha opinião. Isso é humano, né? Pode ter havido um cálculo político nessa coisa de trazer o Moro à cena? Pode, mas eu acho que não foi. Eu, pensando melhor, até ontem eu coloquei isso, explanei isso lá no Twitter, fiz um tweet, porque, de alguma maneira, tirar o Bolsonaro de cena, de ser o único opositor para o Lula, é uma coisa boa para o Lula. Ele dividir esse capital bolsonarista entre outros atores políticos não é ruim para ele. Ele passa a não ter uma única pessoa só forte, né? Mas eu ia dizer o que você disse já, você comeu uma parte da minha fala. Isso vai passar rapidamente. Se o Lula considerar que não é ele errou, que for convencido por alguém que ele não devia ter falado, isso não dura 2 semanas, 1 semana, né? E outros elementos da política virão à tona, que ele precisará ter opiniões, falar. Agora, isso agudiza. Esse pessoal que odeia o Lula e engoliu ele por conta do bolsonarismo, já está vindo todos saltitantes. Sim. Olha, é o pior do bolsonarismo, Vera Magalhães. Nossa, o Lula está doente, Dora Kramer. Por aí vai. Assim, eu me lembrei, a Dora Kramer falando da instabilidade emocional do Lula, me lembrou aquela capa da Isto É. Com a Dilma. Com a Dilma, asquerosa, feita por uma mulher que hoje trabalha no SBT, uma jornalista. Ela assinou uma matéria sem uma declaração em ON, de umas 10 páginas, falando que a Dilma quebrava móveis no palácio e batia e agredia funcionários. Uma coisa Isso absurda. É fato, Rovai? Você conhece melhor? A Dilma quebrava móveis mesmo? Imagina. Não, né? A Dilma é uma pessoa dura, Zenha. Todo mundo que conviveu com ela sabe disso. Ela não é desequilibrada, é diferente. Não tem. Tentaram. Teve um jornalista que me processou e perdeu, que eu citei o nome na época, agora não vou continuar levando isso aí, que ele, segundo a Dilma, teria tentado comprar a empregada dela, ofereceu vantagens para dizer que tinha apanhado da Dilma. Então, eles vão fazer isso com o Lula, óbvio. Tem muita gente falando assim, eu queria depois até ouvir o Nasser em relação a isso. Muita gente preocupada. Não, eles vão... A mídia progressista perdeu espaço porque a Globo ocupou esse espaço. Eu falei, tá bom. Espera acabar o prefácio desse governo e a gente vê quando começarem os primeiros capítulos. Está aí. Então, os primeiros capítulos estão aí, não é, Nasser? Ou eu estou errado? Pode falar, Nasser. Se estiver errado, me corrija. Estamos entre santistas, a gente pode... É isso aí. É divergência interna. Não, acho que, em primeiro lugar, essa avaliação geral não é independente de ser o Lula, de ser o Moro, é uma lógica, vamos dizer, da política. Quem que está acima em poder, acima em visibilidade, não é uma boa tática entrar em embate quem está abaixo. Isso é uma lógica
em princípio, que deve se pautar. Quer dizer, o Moro estava atrás de visibilidade. Tá? O Lula não precisa disso. Para quê? Agora, como o Rovai Não disse... chute cachorro morto, né, Nasser? Não, eu acho que nenhum que está... Ele não pode entrar em embate. Ele é presidente da República. Né? Embate. Ele pode criticar e deve criticar o Banco Central. Ele pode criticar o sistema de justiça, policial. Sim, o sistema, tudo. Mas não é um embate, né, pessoal. O cara cresce. Você vai ver, agora todo mundo vai querer arrumar uma encrenquinha com o Lula, né? E vai querer tirar uma frase dele. Né? Agora, o que o Rovai disse é compreensível. Claro, por mais que ele é uma grande liderança, ele é um ser humano. E passou por maus bocados, até teve muito controle, eu acho o contrário. Então, é compreensível, não é a todo momento que você vai agir racionalmente. Né? Mas acho que ele não deveria entrar. Quem está aproveitando isso? Né? Apareceu aí na fala do Rovai. Quer dizer, quem já é bolsonarismo raiz, pouco importa. O Lula pode ficar em silêncio, pode falar. O país pode tirar milhões de pessoas da pobreza, pode prender o PCC, como está prendendo, não adianta. Agora, quem gosta, quem aproveita é a turma aí que ele citou, né? Catanhede, estilo Globo News, né? Globo News, né? Que é um pessoalzinho que estava em namoro aí com o Lula. Então, eles aproveitam isso e é a mesma tática, não tem tática diferente. É igual o Bolsonaro, tá? Isso eles falam sempre, né? Eles aproveitam para entrar aí. Mas, de toda forma, eu acho que não é nem tanto de prejudicar o Lula nesse sentido. É que tem outra pauta, outras agendas aí importantes, né? E isso deu chance para aparecer essa bobagem aí, né? Acho que deixar o Randolph respondeu ele bem, o Alckmin está falando também, deixa o pessoal responder, ele não, né? Tem que ficar um pouco fora disso e colocar temas de agenda positiva. E falta também não ao Lula, ao pessoal agora voltar a explorar esse caso das joias, né? Coisa devolvida não elimina o crime, né? Precisa... Aliás, tem acho que fazer também essa notícia aí da joia. Antes, só deixa eu fazer uma pergunta para o Azenha, mais para o Azenha, mas se o Nasser quiser responder também, fica à vontade. Azenha, você acha que tem muita gente muita gente próxima do Lula só dizendo sim, senhor? Eu acho. É difícil dizer, né? Eu não tenho nenhuma intimidade lá, mas acho que sim, né? A tendência do governo é se cercar. Você vê isso, por exemplo, eu estava vendo uma live do Mauro Lopes de manhã. O Mauro estava discutindo uma questão e expressando um ponto de vista que não era propriamente pró-governo, e aí tinha muita gente aparentemente mais próxima do PT criticando os comentários do YouTube. Aliás, tinha muita gente assistindo, fiquei bem impressionado. E aí, Rovai, eu tenho a impressão que essa militância mais ferrenha do PT, ela se reproduz. Essa é a impressão minha, se reproduz lá no topo, né? Então, as pessoas... Então, nem todas as críticas chegam ao Lula, né? A tendência é de ser... Isso é uma coisa do poder. É da pessoa se cercar daqueles que dizem sim, senhor. Embora o Lula tenha pedido para ser criticado, a tendência sempre é do sim, senhor, né? Então, sim. Eu acho, por exemplo, a comunicação do governo ainda é muito falha. Tá certo que o governo começou há pouco tempo, mas tá levando muito tempo para o governo ter uma comunicação eficaz, para além das ótimas fotos publicadas em rede social, assim, acho que um bate-boca do Lula com o Moro já é suficiente para fazer com que a pauta do governo desapareça. A favor do Lula, Rovai, tem o fato de que o Tacla Duran vai depor, e a impressão que eu tenho é que a Lava Jato, que as questões
que o Moro vai enfrentar em relação à Lava Jato vão se aprofundar muito. Já estão com o questionamento de cada uma das delações que vai vir, que já está vindo. Então, o Moro também não está numa situação, ele está tirando proveito nesse momento, mas ele não está numa situação confortável, porque com o que aconteceu com o Tacla Duran e com esse novo juiz da Lava Jato, a tendência de muito maior questionamento da Lava Jato, até porque o impacto econômico que a Lava Jato teve no Brasil, ela vai se revelando cada vez mais profundo então, assim, a responsabilização do Moro, que agora é um político, por isso, eu acho que vem aí. Então, nesse quesito aí, eu me preocupo muito mais com eventual puxa-saquismo em torno do Lula do que com o Moro. Acho que o Moro, dias piores virão para ele. Ele está tirando muito proveito desse evento, porque é óbvio, né? Que político que não quer aparecer batendo boca com o Lula. O Nasser balançou a cabeça lá quando eu fiz a pergunta, Nasser. O que você acha? Não, é a questão que o Azenha falou, concordo, é uma questão clássica, né, política, foi tratado pelo Maquiavel, né, com o Savonarola. E o Maquiavel tem uma colocação lá brilhante, né, ele dizia que o adulador, o puxa-saco, né, ele esconde a realidade, e que o governante devia cercar com bons arqueiros, que mostram o alvo, né? Mas o fato é que o Maquiavel foi desprezado por ele, pelo Savonarola. Mas eu acho que é isso, a tendência da liderança política, ainda mais o Lula, é essa mesmo, querer, embora tenha falado. E a outra tendência, que é ruim, porque precisa de alguém com personalidade, né, que se coloque no meio disso e até preserve o Lula. A resposta é preservar ele. Volto também aqui na ciência política. Os árabes tinham muito isso, no Oriente Médio era o grão-vizir, tinha o rei e o grão-vizir. Né? O grão-vizir é que leva as coisas. Né? Então, ele que sai à frente para bater. Então, acho que está faltando um pouco isso. Tinha que ser não só o Randolph, alguém do governo, aí sim, para entrar com o Moro, né? Como com o Banco Central também. E o Lula pode falar, e deve falar, quando ele quiser, da Lava Jato. Pode falar da questão, mas não do Moro. Quer dizer, não pode, entendeu? Colocar uma questão pessoal, não é o Campos Neto. Eu acho que isso que ele está fazendo agora é bom para a campanha, mas não é para a condução de governo, né? Professor, é uma observação rápida. Esses oportunistas que o Rovai citou, do jornalismo, Globo News, etc. e tal, eles não estão preocupados com o Moro, na verdade. É que eles querem enfraquecer o Lula nas pautas essenciais, como a questão do Banco Central, da independência do Banco Central, teto de gastos. Então, eles usam essa oportunidade para tentar enfraquecer o Lula para os embates que realmente contam. Então, eles são oportunistas nesse sentido.